capítulo 7. Marcos 7. Glória a Deus. Seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 7. Do apóstolo Marcos, capítulo 7. Misericórdia, Jesus. Não é não? Verso 31. Aleluia. Deus é. Lembrando que o nosso Marcos não é apóstolo, tá, irmão? Marcos é evangelista. Marcos 7, 31. A cura de um surdo e gago de Decápolis. Amém? Seja Deus. Diz Aleluia. assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Sírio e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatã, ou Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se, sobremaneira diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor eterno, por essa tua presença. Podemos, Senhor, te louvar e te engrandecer, ó Pai eterno, Pai, a qual o Senhor nos preparaste, Deus eterno, para ouvir a tua santíssima e maravilhosa palavra. Senhor, nos dá o entendimento, Pai, para que compreendamos, ó Pai, os teus dizeres, ó Pai eterno, a revelação que foi apóstolo, Senhor, sobre o anjo da nossa igreja, Pai eterno, a nos ensinar e a começar a ser a tua palavra, verdade, virtude e a graça do Senhor, Pai, superabunde sobre o nosso ser, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, irmão Antônio, pela ajuda. Deus muito abençoe. Amém, irmãos? Vamos ser bem rápido, assim, em nome de Jesus, mas vamos falar um pouco sobre a cura de um gago de Decápolis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se eu não me engano, acho que foi o Miller que me perguntou o que significava Efatã ou Efatá. E depois daquele dia que ele perguntou isso, eu fiquei entusiasmado por essa palavra e eu comecei a estudá-la, né? E perguntando ao Senhor e também estudando sobre o que seria, né? O motivo de Jesus ter dado toda essa volta para poder chegar até Decápolis, né? Essa volta que Jesus faz, geograficamente falando, ela tem um significado. Jesus ele podia ter passado por algumas outras cidades, ele podia ter feito outras obras, mas ele, junto com os seus discípulos, ele fez algo que nós vamos aprender um pouquinho agora aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe, né? Passamos um final de ano abençoado. Estamos aí passando por uma temporada também bem dificultosa, né, Gabriel? Bastante mesmo, uma das, no meu ver, aí, uma das mais piores, né? Piores que eu digo independentemente de pessoas e de falta de educação. E é bem difícil, né, irmãos? Mas o Senhor decidiu conosco, amém? Amém. Quem mora ali perto da praia, nem só o sangue. Acho que o Guilherme que me sofre lá com o carro na porta. Pelo amor de Deus. Quem mais sofre? Só nós? O cara quer colocar o carro no portão, mas assim, e coloca lá, gente, deixa o carro lá e vamos pra praia. E tem a ousadia de falar assim: dá seus pulos, ele faz se quiser fazer. E aí você tem que ter aquela graça na vida, né? Orar a Deus, pedir ao Senhor, porque é bem difícil. Amém, irmãos? Amém. O diabo está solto, né? O diabo está solto. Para tudo que nós vamos fazer, ele vai nos tentar. Mas maior é o que está conosco, o que está nos dando. Bem, dissemos, como disse o povo de Deus, quando chegou até Ebenezer, que é a pedra da adoração, né? Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Nessa hora nós também louvamos o nome do Senhor. Sem pormenores, vamos lá. Vamos aprender algumas lições sobre o gago de Decápolis e por que Jesus ele deu essa volta toda
para encontrar um homem que não era não era judeu, né? E nós precisamos aprender um pouquinho sobre essa situação e por que Deus às vezes nos leva a alguns lugares, né? Ou a fazer algumas coisas que nós a princípio não entendemos, não é, Gabriel? Mas depois de algum tempo a gente vai entender o porquê que o Senhor fez aquela volta toda e aconteceu alguns pormenores na nossa vida que nós não esperávamos. Jesus ele vem vindo, irmãos, de vários milagres e prodígios. Eu sei que vocês conhecem a mensagem da palavra de Deus e eu sei que vocês creem também. Amém? Amém. Amém. O princípio da sabedoria de Deus é crer que o Senhor faz milagre, fez milagre e ainda pode fazer milagre. Né? Com essa convicção, irmãos, nós vamos tentar aprender ou resgatar algumas lições diante de uma grande dificuldade. A primeira lição que vamos aprender com o gago de Decápolis, né, através da cura de Jesus, eu quero dizer isso bem no princípio, Jesus chega naquele lugar, Marcos 7:31, amém? Jesus chega naquele lugar, irmãos, vindo de vários outros lugares, e a primeira coisa que alguém chega a Jesus é levar alguém até ele. A Bíblia diz assim, que trouxeram um gago que falava dificilmente surdo até Jesus. A primeira lição que nós vamos aprender é que se você andar com alguém que te leve até Jesus, você vai ser abençoado. Amém ou não? Amém. Então aquelas pessoas que acham que as amizades podem ser com todo mundo, é claro que você está certo, irmão e irmã, tem que ter amizade com todo mundo mesmo. Mas a melhor amizade é com aqueles que te levam a adorar a Jesus. Amém. Aquele homem tinha uma dificuldade nos dois pontos mais difíceis, espiritualmente falando, irmão André. Os dois pontos mais difíceis é saber ouvir e depois aprender a falar. Amém ou não? Amém. Parece tão nervoso comigo. Primeiro eu ouço e depois eu falo. As duas maiores dificuldades para o gago que não sabia falar direito, não é isso mesmo? E também não ouvia. Então ele teria que ser conduzido, Maís, até Jesus. Primeira coisa, ele está distante dos judeus. Geograficamente dizendo, ele não está no meio de um povo que adora a Deus. Ele está no meio de um povo pagão, de um povo que está distante do Senhor. Então ele não conhece Jesus, ele não ouviu falar ainda. Alguém precisa ajudá-lo. Amém ou não, João? E por essa ajuda, por esse significado de acreditar que Jesus está vindo de milagre, de prodígio, de maravilha, e que ele pode fazer isso também pelo seu amigo. A primeira lição que nós aprendemos é: nós vamos andar com alguém que nos leva a adorar Jesus. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos para o dia atual, e nós chamamos isso de presente. Obrigado. De presente, é que a atualidade agora virou um meme. Dizer, não, eu adoro a Deus em casa, ou eu faço a obra do Senhor na minha casa também. É claro que você faz, irmão. É claro que você faz. Mas a Bíblia inteira diz que isso não é suficiente. Vamos lutar contra quem agora? Será que nós ficamos 2 horas lá em casa, irmãos, lendo Bíblia? Fala a verdade, você fica? Eu não fico, quem fica aqui? Então não tem como comparar um culto de ensino com um culto da minha casa. A sua pode ser que você fique lá, amém? Mas eu na minha casa dificilmente. O que bate mais em nós, irmãos? Quando você está em casa e pega a Bíblia? Hã? É isso, Médio? Você pegou ela aqui, irmão, você está elétrico, tomou um café com a Heloísa, posso falar isso? Tomou um café com a Heloísa, o Augusto chegou e trouxe o pão, o queijo, a mortadela, vocês estão comendo lá, está tudo tranquilo. Abriu a Bíblia, não, vamos fazer uma oração, pronto. Fez até uma oração, mas na hora que vai ler a Bíblia é aquilo. É ou não é? Porque em casa nós estamos na nossa comodidade. Então aqui, se porventura alguém começar a dormir, o que acontece? Você vai ser despertado, querendo ou não, você é despertado. Todos podem agora. Então é claro, irmãos, nós estamos com devidas proporções, né? Mas é claro que quando você chega num lugar organizado, tudo para você chama atenção. Amém ou não? Amém. Eu não consigo fazer agora, talvez eu quero um negócio, mas eu queria fazer um exemplo para vocês. Mas amém, o Senhor vai me dar um. Se você chegar aqui, né, isso aqui estiver assim, ó, poxa, não é legal, irmãos?
chama-se de organização. Ó, está organizado, faltou um aqui, mas está organizado. Se você olhar, a bateria foi coberta, descobriu por causa do ventilador. Então existe uma organização. Jesus é organizado, ele não é desorganizado. Jesus é organizado e ele sabe trabalhar. O que precisou para as muralhas caírem em Jericó? Um pouquinho mais. Isso aí foi o propósito de Deus para que a muralha caísse. Obediência e silêncio. Era o modo operante, ou o modus operandi da muralha cair. O que aconteceu para a muralha cair? Também, mas aconteceu algo que é fora do comum. O que aconteceu lá para a muralha poder cair? Também. Rodear também. Mas é algo fora da curva. Tá, tudo bem. Comecem a gritar aqui agora para que essa coluna caia. Vai cair? Talvez não, mas se for um propósito de Deus. A gritaria do final, quando vocês derem a 7ª volta, toquem e gritem. Amém ou não? Lembram? Irmãos, às vezes a gente sai de um contexto, viu, senhor Heber? De um contexto de organização para totalmente fora da curva. Você acha realmente, Gabriel, que Jesus precisava fazer assim, colocar na boca dele? Ou colocar o dedo no ouvido e ele não podia falar? Sai daqui falando, sai daqui andando normalmente. Quem crê nisso? Amém. Mas o Senhor tem alguns pormenores, Gabriel, que é para que nós possamos observar a palavra e ter vontade de descer naquele texto e saber por que ele fez. Vocês sentem isso ou não? Só eu que sou assim. Se não sentem, eu quero passar isso para vocês hoje. Se você não sente necessidade de ler o texto, irmão, e saber por que, simplesmente o Espírito Santo não está habitando em vocês. É duro, mas é verdadeiro. É porque o Espírito Santo não está incomodando o teu coração para conhecer. Eu sei que a canseira bate, mas final de ano, bom, pelo amor de Deus, tá? Mas na hora que nós estamos tranquilos em casa, irmão, então vamos ler a palavra. Eu leio para outra pessoa ou eu leio para mim? Eu leio para mim, irmãos. Qual é o primeiro ato de ler a palavra? É leitura ou é ouvir? Como é que eu consigo ler e consigo gravar a palavra? Eu não consigo gravar a palavra se eu não ouvir alguém falar. Como só estou eu sozinho? E a palavra, como é que eu leio? E chegou a Betsaida, porque eu estou ouvindo e estou gravando. Todos podem dar glória a Deus por isso. Jesus, ele vai no ponto mais vulnerável daquele homem. Primeiro, os amigos levam ele até Jesus. Alguém leva ele até Jesus. Então a primeira lição que aprendemos: ande com alguém que te leve a adorar a Jesus. Ande com alguém que te leve na sua maior dificuldade até Jesus. Está pensando que é fácil, Samuel, levar alguém até Jesus? O que mais atrapalha? Irmã Mara, o que mais atrapalha? Não estou perguntando só para a Mara, tá? Mas o que mais atrapalha alguém levar uma pessoa até Cristo? Nos dias atuais, nem tanto. Mas naquela época, Lídia, o que mais atrapalhava? Quem pode me ajudar? O que mais atrapalhou, Cristiano, esse homem chegar lá? E Jesus tirou ele daquele meio, da onde? A multidão sempre atrapalhou alguém a levar alguém. Na casa em que houve o milagre do paralítico, alguém disse na janela não, na porta também não. Não seria viável o amor falar mais alto? Existe alguém com um problema maior do que o meu, vamos abrir um espaço para que ele entre e o Senhor o cure e o nome do Senhor será glorificado. Amém ou não? Mas os pormenores da vida nos fazem esquecer essas coisas. Levar alguém até Jesus não é uma tarefa fácil. Você e eu precisamos nos guardar primeiro, nos preparar primeiro. Quando você leva alguém até Jesus, irmão, se prepare para a retaliação. Ou eu estou errado aí? Já pensou? Você traz aqui uma pessoa do bairro nosso aqui, né, Guilherme? Que estava naquela dificuldade, separado de esposa e tal, caído na droga ou alguma coisa desse aspecto, e aí a senhora vai lá, irmã Heloísa, junto com a sua família, faz um trabalho espiritual, no oculto, no escondido, de Deus não tem como, mas dos homens, foi lá, fez e falou: olha, eu tenho uma solução para você. Tem uma multidão aí chamando você para fumar, para beber, para se prostituir, para tudo que você quer, né? Que o corpo do ser humano e o demônio faz isso acontecer, certo, Evangelho? Aí você vai lá e tira aquela pessoa e traz até a presença de Jesus. Aleluia! A luta vai ser o quê? Triplicada, Gabriel. Porque você foi lá, tirou alguém, Modeni, das garras de Satanás,
trouxe até Jesus, e aí o Espírito Santo faz o trabalho que é dele, não é nosso. Ele limpa, ele transforma, ele faz a obra maravilhosa que ele sempre fez. E aí o diabo vai bater palma para nós, né? Os irmãos acham que os demônios que estavam nessa pessoa, que foram repreendidos por Cristo, eles vão embora e não voltam mais? Quem acha isso? O que acontece, Everton? Sai, é repreendido. Agora você é o parapeito. Você vai estar agora numa brecha, por quê? Quem vai orar por essa pessoa? Quem é que vai interceder por essa pessoa? Quem é que vai fazer isso? Entregou lá na igreja, é claro, devido à proporção, tá? Entregou lá, o pastor vai cuidar, irmãos. Mas o pastor está aqui, hoje eu, amanhã vocês, para poder ensinar a palavra. Ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Então, na influência, se o Everton e a Débora ganharem aquela pessoa, eles vão se preocupar com ela. Eu digo ela como pessoa, amém? Então o Everton vai lá na casa, vai bater palma na casa daquela pessoa e falar assim: ei, Sofia, tem culto hoje, a pessoa está quebrada. Tem culto hoje, o demônio está lá falando, não vá, uma multidão falando, não adianta, isso aí é história de fada, não dá certo, ser crente não adianta não, ó, o fulano rouba o dízimo, o outro rouba oferta, o outro não vai no culto, o outro é líder, mas não faz. Irmão, o demônio vai entrar na multidão e vai falar, não adianta, porque o seu defeito de todo mundo lá. Ainda bem que nós somos defeituosos, porque se fôssemos perfeitos, não estaremos mais aqui. Amém ou não? Amém. Só se tiver alguém aqui perfeito. Se tiver alguém perfeito, me perdoa. Mas se não tiver imperfeito igual a mim, o nome do Senhor é glorificado. Porque o perfeito está no céu, mas também está conosco. Chama-se Jesus Cristo. Boa. Nesse momento eu sou o parapeito, irmão. Eu vou segurar aquela família na oração. Eu escutei uma palavra do diácono irmão João uma vez, pelo irmão Alcedino. No culto de Idi, você lembra disso, Cristiano? E disse: eu não consigo estar aqui todo dia para falar com o Senhor, Alcedino, mas no meu joelho o Senhor vai estar todo o tempo. E hoje eu vejo Alcedino, eu vejo o Elcio, eu vejo o fulano, e eu tenho certeza que o João ainda está de oração, dizendo: Senhor, agora sustenta. Mas a retaliação é grande, irmão. Nós estamos lutando contra quem? O diabo e os seus? Efésios 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra a hoste e potestade. Toda vez que você coloca a mão no arado, meu irmão, e que você começa a buscar a Jesus de Nazaré por alguém, meu Deus, a retaliação vai ser brava, filho. Haja vista, você está vendo isso acontecer, ou não? E nessa hora eu vou recuar. Não, eu vou parar um pouquinho, vou dar uma recuada, né? Vou cuidar daqui, vou cuidar dali. Não, irmão, é essa hora que o Senhor quer que você vá para a frente de batalha, e que se tiver que morrer na frente da batalha, morra com Cristo, porque sem Cristo morrer aí é perda, mas com Cristo é ganho. Se você acredita, o ganho da palavra é essa. Segunda lição, irmãos, que eu marquei aqui, na minha lembrança. Jesus, primeira coisa que ele faz com aquele homem, a multidão está aqui e ele está aqui. Quem já conversou aqui? Eu sei que as pessoas que estão aqui, o Dico mesmo faz isso muito. Eu não sei falar, então eu espero a pessoa falar por mim. Mas falar com um surdo, né? Surdo e mudo, ou no caso aqui um gago, não é dificultoso? Você fala com o seu surdo numa boa. Vou te colocar numa empreitada. Posso? Posso mesmo? Você me ajuda? É que eu não queria fazer isso com vocês, mas talvez a gente tenha que fazer para aprender. Peraí. Já pregou com a igreja, Everton? Não acompanhando você na pregação, mas conversando paralelamente numa voz alta. Já aconteceu com você ou nunca aconteceu? Acho que não. Já aconteceu com você? Não fiz? Não. Você é? Você já? É que aqui não vai acontecer isso, então vocês são muito educados. Não é brincadeira não, isso é verdade mesmo. Mas eu já, irmãos. Eu já. Fui convidado para pregar numa igreja, e a igreja conversava outra coisa, outra situação. E não era glória a Deus, aleluia. Aí eu te pergunto, você está querendo conversar com um gago, ou mudo, ou surdo, no meio de uma multidão que está chamando a atenção dele, e que ele não é acostumado. Entenderam ou não entenderam? Ele não é acostumado com Jesus, ele não conhece ele. Alguém levou até ele dizendo: olha, você pode ser curado. Talvez isso aconteceu, amém ou não? A Bíblia não relata que levaram e disseram: você vai ser curado. Mas a Bíblia relata que Jesus já está andando, e se ele der essa volta toda, eu conhecendo o meu amigo Jesus, ele foi lá por causa dele, por causa de mim, por causa de você. Só que no meio da multidão, Guilherme, que está falando alto,
olha o mestre, olha fulano, e você conversar com um gago e surdo, como que isso acontece? Vai haver algum entendimento? Pergunta para os senhores e senhoras, vai haver, Luísa, algum entendimento desse homem? Você vai pregar o evangelho para ele falando, ei, sem saber, eu não sei como é que faz com as mãos, alguém sabe? Mas talvez você vai falar para ele, Jesus te ama e tal, você vai ficar perdido, e a nossa carnalidade, para falar melhor para os irmãos, vai dizer, depois a gente conversa. Porque naquele momento não tem como, a multidão está apertando, está querendo ver Jesus, está querendo tocar nele, está querendo ver milagre, está querendo um monte de coisa, e aquele homem é o alvo e o objetivo. A segunda lição que eu aprendo, irmãos, é que quando você quiser fazer a obra do Senhor, retire aquela pessoa diante de alguém que não está agregando na ajuda naquele momento. Talvez depois ajude você, mas naquele momento Jesus usa de uma grande estratégia. Ele pega aquele homem e tira para fora da multidão. A atenção total na hora do milagre, olha para mim, irmão, tem que ser Jesus. Não, vocês não entenderam não, só a atenção total tem que ser de Cristo. Ele veio de milagre, ele podia fazer assim, Maísa, na minha fé, talvez a de vocês seja muito maior, eu sei que é, mas talvez, Maria, ele fizesse assim, ó, e ele começasse a falar no meio da multidão, ei, meus ouvidos destamparam, destampou, foi ele, foi aquele homem, o nome dele ia ser glorificado, querendo a multidão ou não querendo a multidão, mas para nos dar exemplo, para nos ensinar alguma coisa, ele pega aquele homem, tira do meio da multidão, e aí começa o processo de cura e de restauração. Para que nós possamos, segunda lição, para que possamos ser restaurados, se é que precisemos disso, e eu não sei vocês, mas eu preciso de restauração a todos os segundos e milésimos de segundo. Essa restauração só vai acontecer por completo, dentro e fora, quando nós estivermos no particular com Cristo, sem falar ou levantar as mãos. Você está tendo, ou eu estou tendo, ou nós estamos tendo um particular com Jesus? Longe da multidão que fala demais. Segunda lição, para ter isso, irmãos, e obter o milagre, eu preciso ter um particular com Jesus. Já me levaram até Ele, eu já conheço quem Ele é, já sei que Ele pode fazer, não é o caso do gago, mas é o meu caso. Agora eu preciso manter com Ele o quê? Quem pode me ajudar? Posso botar agora? Sem esse particular de oração ou de leitura, eu vou, irmão, ser presa fácil. E para ser presa fácil é fácil, Geltão, é facílimo. Por quê, filho? Porque naquele momento ele vai chegar até Jesus, vai ser curado, e quando ele sair dali, ele vai se perder. Eu pergunto para os irmãos e irmãs, não acontece hoje isso, né? Alguém que vem é limpo, é lavado, é remido, é transformado, recebe um milagre e depois faz o que, seu Cristiano? Porque na verdade, irmãos, não teve um ensino adequado, talvez, pelo pastorado da igreja, tá? Talvez não teve um ensino adequado de alguém que o levou até Jesus, antes da pessoa desistir. Alguém desistiu dela ou dele. E talvez nós, irmãos amados e queridos, desistimos de alguém porque está sendo difícil o embate. E não é porque o embate está sendo difícil, é porque o nosso particular, Samuel, com respeito, é claro que é um exemplo, o nosso particular já não existe mais. Eu levanto de manhã, irmãos, e o mais interessante para mim é o quê? Café, trabalho. Eu chego de tarde em casa, e o mais interessante para mim é o quê? Tomar um banho para poder vir à igreja. Aonde está o meu particular, na zona do meu conforto, com o meu Jesus, para que eu aprenda dele. Onde ficou isso? Onde ficou o nosso particular, irmãos? Pegou aquele moço, levou no particular e iniciou o processo de restauração. O início de um processo de restauração tem que ser no particular com Cristo. Eu preciso desse particular, Maísa. Não tem como, Roseli, tem que ter o particular. Irmão, e ninguém precisa saber do seu particular, porque é particular. É particular, irmãos. Então ele tira da multidão com ensejo de entendimento, e aí quem está fazendo isso é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o milagre dos milagres. Quem está ensinando isso para mim e para você é o Nazareno Gabriel.
Está tirando do meio da multidão e está trazendo de canto assim, de coisa, está dizendo assim, ó, vamos iniciar agora o processo. Porque a sua atenção está em quem? Na multidão, nas diversões da multidão, no falatório da multidão, na alegria da multidão. Nós íamos aqui até 9 meses, porque a multidão tem diversos atrativos, ou não tem? Mas todo esse atrativo de multidão não leva a ter com Cristo comunhão. E esse gago está tendo o privilégio de ser tirado do meio de alguém que não acrescenta, não dos seus amigos, mas da multidão. Quem entendeu? Diga agora. Traz aqui e diz: agora vou iniciar um processo de restauração na sua vida. Primeiro passo: ande com quem exalte e glorifica o nome do Senhor com você. Segundo passo: tenha um particular com ele, um momento seu, uma hora sua. Se é 5 minutos, se é 10, se é 15, se é 1 hora, para mim, no meu particular, pouco importa. O importante é ter. Se você não tem, comece a ter. Comece a ter. Porque para poder, irmãos, entrar num ano novo, com uma vida nova, não é um ano que passou. Não é porque entramos orando, é porque entramos com comunhão e no particular. Rejeite a fábula profana que o mundo está tentando ensinar, irmãos. Que adorar a Deus é a coisa mais fácil que tem. E eu quero mudar esse pensamento dessa igreja. Se é que vocês pensam assim, a mensagem não é esta, eu que estou dizendo isso. Se você pensa que para adorar o Senhor, irmãos, eu não preciso de fazer esforços, você está sendo enganado pelas profanas ideias da multidão. A multidão não está buscando Jesus, Maísa, para um milagre. Está buscando Jesus por causa da cura do corpo, por causa do alimento cotidiano, do pão e do peixe. Não estão buscando porque a salvação é mais importante. Estão buscando porque eles precisam de algo para se posicionar. É algo do ser humano. Posso falar aqui rapidão? O Everton trabalha na praia. Você mesmo, Everton, ponto final. Quer fazer cara feia? Faz também. Você já é feio mesmo? A Débora ficou nervosa. Olhou para mim e falou: como é que é, pastor? Mas o Renato está lá e ele abre mão, tá, filho? Ele fala: não, trabalha aí como você quiser, entra a hora que você quiser. Você não tem imposto, não vou falar nada. Você não tem horário de entrada, horário de saída. Seja verdadeiro para nós agora, porque eu sei que você e eu, nós somos verdadeiros com o outro. Não que o restante não seja, né? Mas estou dizendo especificamente porque nós temos isso. Você entraria qual horário se você pudesse entrar a hora que você quisesse? Fazer meia horinha de trabalho e ir embora. A verdade vos libertará. Ela não é, Guilherme? Porque ele deu o quê? Liberdade. Irmão, ele está errado? Ele não está errado. Ele ia falar: vou até a praia, vou abrir a padaria talvez, vender um pouco de pão aqui, vou fazer um negocinho aqui e encapar o carro, deitar o cabelo, vou para casa. Errado ele não está, irmãos, numa atitude de um patrão de serviço. Agora, o pormenor que tem, o Renato vem e fala: ó, você vou te pagar tanto no dia, você vai entrar tal horário, vai sair tal horário, e a sua funcionalidade aqui dentro é esta e esta. Você concorda, senhor Everton? Sim, Renato, eu concordo. 1 mês, glória a Deus. 2 meses, exaltado seja o nome do Senhor. 4 meses. Preciso ver aí, viu? Preciso ver aí, está muito apertado esse negócio, é muita coisinha aqui, é muita coisa lá. Vou conversar com o patrão. Mas você assinou, meu irmão. Você achou que era ruim no começo e agora está bom para você? Por que mudou alguma coisa? A multidão sempre tenta colocar, irmãos, alguma coisa sobre o nosso pensamento. A multidão vai tentar tirar de você o que, seu Ramon? Que você não precisa ter compromisso para tocar a bateria. Que se você não tiver no curso de ensino, pouco importa. Porque eu vou emocionar isso para vocês. E vai continuar do mesmo jeito, irmão. Querendo os obreiros que estão aqui ou não, vai continuar, ou as senhoras e senhores que exercem liderança na igreja, vai ter que estar no curso de ensino. Se não puder estar por um motivo justo, glória a Deus. Mas se eu não emocionar isso sobre vocês e abrir e falar: vem quando quiser, o glória acaba. Pega esse vídeo agora aqui, coloca no ministério, irmão. Está aqui, está gravado, ó. E veja a quantidade de curso de ensino que tem aí. Está gravado aí, irmão. Eu não tenho medo de ninguém, não, filho. O meu único medo é com Deus. O diabo também não tenho medo. Eu tenho medo de Deus, que pode jogar minha alma no inferno. Dele eu tenho medo. É 2 ou 3 no curso de ensino. Por quê?
Porque o pastor da igreja não tem coragem de pregar o evangelho que é da verdade, meu irmão, e imposicionar sobre o obreiro que é bom, que quer crescer no ministério, que quer ter entendimento, não dá trabalho para ninguém, e esteja no culto de... Sim. Você pode dar um glória. Quando você estiver liderando alguém, irmãos, você vai impulsionar também as suas questões. Eu quero ver o Cristiano falar assim para os varões aqui: não, varão, vem no ensaio, não precisa não. Não, varões, vamos cantar o louvor de... É assim por acaso? Não é. É assim por acaso o louvor, filho? Você quer regente segundo? É assim, Roselino? Não, as irmãs que não vierem também não tem problema não. É impulsionando que vamos ver qual é aqui do ser humano, meu irmão. O ser humano só vai no tranco. Eu não estou generalizando 100%, mas 99,9% é assim. Um filho, irmãos, que foi colocado no caminho que deve andar, é claro que, devido às proporções, eu tenho duas, e estão aqui no culto nessa noite, vocês podem entrevistá-las a hora que vocês quiserem. Eu nunca impulsionei de ser crente, mas enquanto morar comigo, vai responder como cristão. Porque somos impulsionados a vivenciar algo de posição. Com amor, com carinho, mas imposicionando. O que é imposicionar, irmãos? É colocar algo sobre aquela pessoa que traga para ela responsabilidade. Jesus trouxe até ele, eu vou te provar na Bíblia. Jesus traz até ele, irmãos, responsabilidade. Você lê o texto e fala: não trouxe. Não trouxe. Pega ele, traz fora da multidão e começa o processo de libertação. Começa e inicia o processo de restauração. Fora dos ouvidos, fora das chamadas, Everton, viu? Das fábulas profanas, de conversa de multidões que vão dizer: precisa não, rapaz. Isso tudo é loucura. Para com seu fanatismo louco, todo dia no culto. Para que isso aí? Já sou crente, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. É a primeira coisa que o diabo vai falar no ouvido de alguém que está sendo iniciado em uma grande obra. É desfalecer. É dizer: para quê? Você falou de um culto de ano passado, não? Acho que foi um que você foi fazer o curso à noite, 1 ou 2, você foi tirar a habilitação. Eu contei isso. E tomando pancada, viu, ali? Posso falar ou não? Certeza absoluta? Vai ficar triste? Vou deixar chorar e te chapar. Não. Glória a Deus, glória a Deus. Pancada pra cima de tudo, irmão. Passou o tempo da oportunidade, chamaram lá dentro da borracha e toma de borracha em Ramon. E Ramon aqui, ó, sem faltar um culto. Fez que Ramon ficou fazendo carinha feia? Se fez carinha feia eu nem vi, porque ele é feio mesmo. Cadê Ramon? Calma. Tá bom? Ficou triste? E um dia subimos um monte, contamos desse, ele falou: foi ou não foi? Passou, obrigado. Obrigado pela bronca, obrigado por colocar no caminho que deve andar. Então isso traz para nós, irmãos, uma alegria, porque eu queria ter apanhado assim. E apanhar aí é no bom sentido, irmão. Onde você vai lá para corrigir o seu filho, dói ou não dói em você quando você dá uma palmadinha lá e não é vontade que você quer fazer? Não é? Fala a verdade, Guilherme com Maria, a menina é um amor de vocês, pô. Aí a mãe tá fazendo uma coisinha, você vai lá dar uma bronca, né? Tum, aí ela começa a querer chorar, você mantém firmeza, mas o coração tá assim. É verdade ou não é, irmãos? Desculpa, tô perguntando para você, é verdade ou não é? Fala aí, Gabriel. O Mateus tá brincando, mas fez uma coisinha errada, você vai lá e fala: não, aí ele começa a chorar. Aí o coração vem. Só que naquele momento você tem que manter posicionamento. Você fala: não pode, filho. Pegou no colo, explicou para ele, mas andou e doeu nele, irmão, porque ele não está acostumado, ou nela, com aquele não naquele momento. E talvez nós, irmãos, né, através dessa palavra também, como Jesus o fez, nós também não estamos acostumados a ser tirado do nosso âmbito natural. Nós somos da multidão, viemos de lá. Só quem é milagre de Deus que sabe o que eu estou falando. Quem nasceu no Evangelho de Cristo. Mas quem foi tirado do meio de uma multidão, irmãos, é a coisa mais difícil que tem. Ou foi fácil, senhor Antônio, ser tirado do meio da multidão? Fala aí, Fábio. Foi difícil para você não, Samuel? Ser tirado do meio da multidão? Lá no passado, não agora. Agora você está precisando como um crente. Mas lá embaixo, Renato, como é que era? E aí, Everton, fala comigo. Foi fácil? Não é, mas você, eu e nós temos que ser tomado uma atitude. Então, quando ele é tirado do meio da multidão, irmão, Jesus está ensinando na terceira lição: você precisa se acostumar com a nova vida que eu vou te dar. Você precisa se acostumar agora que o meio da multidão não é Enzo,
lugar do Brasil? Não é mais o seu lugar. E aí Jesus faz algo que eu comecei a... Meu Deus. O que ele faz a primeira coisa? A primeira coisa é tirar do meio da multidão, o ato de Cristo, amém? Tira do meio da multidão e inicia. Qual é a primeira atitude da iniciação dessa transformação para o gado? Vamos lá. E tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos. Pôs o dedo aonde? Nos ouvidos. E depois? Você pode dar glória a Deus por isso? Por que esse glória foi mais fraquinho? Glória. É verdade? Vou tomar água, mas ficou menos. Glória. Ele já tinha feito algo semelhante de untar o lodo e passar nos olhos. Depois ele... Isso, depois ele faz isso, não é agora. Eu falei antes, mas não é. Ele faz isso depois. Amém? Obrigado. E isso parece aos nossos olhos um pouco meio que... A palavra é chula, tá um pouco meio que nojento. Mas espiritualmente olhando para isso, irmãos, é a quarta lição que vamos aprender. Um dia ele tocou em nós, em algo específico, e colocou algo específico em nós. E o que é que o Senhor colocou em nós, irmãos? O que é que ele fez por aquele gado? Ele toca primeiro aonde? Nos ouvidos. Ensinando que é primeiro ouve, depois nós falamos. Quem não senta para ouvir, nunca será apto para ficar de pé e ensinar. Por isso é interessante, irmãos, estar no culto de ensino. Ser um assíduo cristológico, né? Que esteja Cristo no centro. Porque um dia que você estiver de pé e um monte aqui já está, amém ou não? Para ensinar, os outros vão receber você. Aquele homem foi tocado no seu ouvido para ouvir. Aí inicia algo que eu fui lá embaixo mesmo na medicina para tentar. Você estava com tempo? Então eu falei, eu quero entender isso. Qual é o processo? É claro que eu não consegui entender 100%, é óbvio. Mas eu tentei ver, Everton, aquela descida. Aquele homem não está ouvindo ninguém. A multidão está gritando, ele não está, mas ele está intencionado, porque eu fui ver isso. A pessoa que tem visão, mas não tem audição, ela é aqui, ó, pode perceber isso aí. Se não tiver alguém direcionando ela, ela é observadora. É ou não é? Está aqui, ó. Quando é cego e mudo, ou cego e surdo, ou os três, ou apenas dois, é um pouco diferente. Mas quando é gago, fala pouco. Porque a pessoa que é gaga, seu Cristiano, ela quer falar. E pode perceber que o mundo ensina, e é verdadeiro, quando eu falo mundo, irmãos, fora da palavra de Deus, está ensinando, e é verdade, quando um gago não sabe falar direito, ele fica nervoso, aí que ele gagueja mais ainda, amém ou não? Só que quando vai cantar, já ouviram isso ou só eu que ouvi? Solta a voz e você vê, meu Deus do céu, certo ou não certo? Aquele homem está querendo falar, irmãos, só que ele não consegue. Jesus toca no seu ouvido e depois toca com saliva na língua, tipificando o quê? Primeiro, quarta lição, você ouve e depois você fala. Mas para falar tem que ter o toque de Jesus. Não é falar qualquer coisa, não é expressar qualquer sentimento, é falar da palavra de Deus. Quinta lição. A quinta lição é, Everton, eu tenho que ter o toque. Precisava? Claro que não, irmãos. Como a minha fé alcança, a de vocês também alcançam. Ele fazia assim no meio da multidão. Acabou. Gago falando. Obrigado, Espírito Santo. Isaías 35, quem vai abrir para mim lá? Isaías 35. Se eu estiver errado no texto, você me perdoe. Só não vou lembrar para mim o versículo de Jesus amado. 35 para aqui. Se alguém achar aí que os mundos vão falar, os gagos e os mundos vão falar, aí alguém pode me falar que achou. Isaías 35, se não estiver enganado. Senão a gente acha depois. O glória. É o versículo 5. Leia aí, do 5? Do 5? 5 e 6, lê para nós, Caleb, por favor, fique de pé e leia em voz audível. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão,
como servos, e pelos mundos cantará, porque águas arrebatarão do deserto e ribeiros do Quanto pode dar glória a Deus por isso, irmão? Eu lembrei agora que você está marcado no 5, quem pode ver. Isaías profetizou isso há 2000 e tantos anos atrás de Cristo vir à terra, dizendo: haverá o gago cantando. É motivo de nós exaltarmos o Senhor em pé. Jesus vem e poderia fazer assim, ó. O que a multidão esperava, irmãos? O que a multidão esperava, Genilson? Que aquele homem que foi levado até Jesus, ele saísse e fizesse o quê? Como Naamã, colocasse as mãos e ele ficasse curado. Amém ou não? Quinta lição foi: é necessário primeiro ouvir para depois falar. A sexta lição é: ele não precisa que nós ensinemos ele a fazer nada. Jesus é perfeito. Enquanto eu espero que a obra que ele faça na minha ou na vida de alguém seja assim, assim e assim, um pormenorzinho aí, nós queremos olhar para alguém e ver a pessoa perfeita, adorando. Eu não quero ver defeito no Cristiano, eu não quero ver defeito no Jesus, eu não quero ver defeito no fulano, no Beltrano, no Ciclano, mas eu não estou olhando para a pessoa principal que não pode ter defeito. Quem é essa pessoa? Eu. Porque eu sei que Jesus é perfeito. E quando eu olho para o Senhor e quero ver o Senhor perfeito, eu tenho que ser perfeito para te dar exemplo. Você pode dar um glória pelo menos. Glória a Deus. E eu pergunto para os irmãos: aquele homem que está ensinando o gago é perfeito ou não? O homem que está ensinando o gago não é perfeito, irmãos? É, Gabriel, para você ele é perfeito ou não é perfeito? Se faltar alguma coisa de Jesus, irmão, nós estamos no lugar errado, adorando um Deus errado, é melhor que paremos mesmo. Mas se ele é perfeito aos nossos olhos e pela palavra, quem está ensinando aquele gago vai fazer dele um grande missionário para ganhar as almas. Quinta lição é: primeiro ouça e depois fala. A sexta é: ele vai tocar em mim e em você para que sabemos o que estamos falando. Eu vou saber o que eu estou falando quando eu tiver o toque do corpo de Cristo em mim. Quando ele pega a saliva, Jair, assim dentro da sua boca, ele está tipificando, no meu pequeníssimo entendimento, o que eu tenho aqui agora, estou passando para você. Ali naquele momento, irmãos, não é através do Espírito Santo terreno. Quem entendeu de que eu pode ser que eu falei difícil. Naquele momento o Espírito Santo não está habitando ainda na terra. É na ascensão que ele dá a autoridade e ele pede: Pai, eu vou, mas deixa o Consolador, o Espírito da verdade que a multidão não pode receber. Quando eu falo multidão, eu falo muito. Amém ou não? Ele toca na saliva, com a saliva nos lábios daquele homem, tipificando: olha, estou passando para você aquilo que habita em mim. Estou dizendo a você que você pode agora, através da fala perfeita, não gaguice, fala perfeita, você vai anunciar o meu evangelho. Aleluia. Mas antes disso, ouça. Ele tem uma dificuldade, e nós, irmãos, precisamos ser libertos no ouvido e na fala. Essa é a 8ª lição. Amém ou não, irmãos? Amém. A 8ª lição é: precisamos ser livres aqui para sermos usados aqui. Eu vou de novo, porque só o Samuel entendeu. Glória a Deus. Precisamos ser livres aqui para sermos usados aqui. Porque aqui é para vigiar, aqui é para saber o que está ouvindo, e aqui é para saber o que vai falar. A hora correta e o momento certo de falar. A lição para nós, irmãos, a 8ª é: precisamos, a 5ª é ouvir, a 6ª é essa situação de nós sermos levados e termos liberdade. Essa lição, irmãos, de podermos estar diante de Jesus, diante do Supremo Ser, e Ele tocar em nossa saliva, em nossa vida. Quando eu machuquei meu dedo, irmão, foi uma briga na escola, e eu escondi do meu pai e da minha mãe, meu dedo é quebrado. Eu tinha feito 18 anos, estava no ano 14 ali,
E eu cheguei em casa, meu pai era muito ruim. Se eu soubesse, meu pai soubesse que eu tinha sido mordido na escola, eu estava machucado, eu apanhava por cima, então eu escondi. Eu menti para meu pai e para minha mãe. Mas um dia foi passando, e ninguém consegue ficar com a mordida no dedo, irmãos, né? Latejando de dor e me esconder. Então uma hora minha mãe viu que eu ficava escondendo o braço para cá, o braço para lá, minha mãe falou: o que foi? Não, nada mãe, uma hora minha mãe, eu entrei no banheiro para tomar um banho, a mãe abriu a porta e eu estava tirando um negócio do dedo assim, estava marrom, preto assim, podre. Aí eu falei: o que aconteceu aí? Eu contei minha mãe, ela conceptualmente chamou meu pai levamos nós, não sei se alguém aqui vai lembrar da dona Neném, que é falecida, a esposa do bombeiro do seu Adilson, que ela era ex-CR. Como é que é? Eu ia falar veterinário. É o quê? Técnico de enfermagem. E ele era bombeiro, veterinário. Cadê minha água agora? É por isso. E aí, eu fui até a casa dela com muita dor, ela fez um curativo no meu dedo, mas ela cortou, tirou um pouco, falou: tem que ir no pronto-socorro. Se o dedo apodreceu, ele é capaz de ter que amputar. Eu falei: minha mãe falou: tá vendo? Tivesse falado no começo, eu tinha tratado. Você vai mentir, vai engrenar isso aí, você perde até a mão. Minha mãe já falou isso para me deixar bem triste, bem com medo, e me levar no hospital. E eu fui. Chegamos lá, irmãos, né? E foi tratado, e cortaram lá um pedaço, conseguiram salvar o meu dedo com algum tipo de movimento. Algumas situações de nossa vida, irmãos, vão nos trazer benfeitorias e outras vão trazer malfeitorias. Algumas situações de nossa vida, irmãos, que não vai exaltar o nome do Senhor, vai nos trazer um momento de decepção conosco mesmo. Jesus, ele faz de tudo para aquele homem ser um homem anunciador de um evangelho perfeito. Ele tira da multidão, ele toca a sua própria saliva, tipificando para todo mundo. Só que pode parecer para todo mundo que está errado. Mas o final da história daquele homem é uma história de vitória. Eu queria profetizar na sua vida, se você crê nisso. Na minha, no dia que o Senhor me revelou isso pela palavra, eu já tomei posse. Posse mesmo, velho. Jesus, ele tira o homem da onde? No meio da multidão. E ele inicia o processo de restauração. Amém? A multidão não está vendo o processo que você está passando. Eu vou de novo para você poder gravar isso. A multidão não está vendo o processo que você está passando, ou que nós estamos passando, mas ela verá o resultado. Não, você não entendeu não. Oxalá que o nosso Deus nos dê a oportunidade de ver pessoas que entraram aqui no período do ano, antes do ano e assim por diante, que estão passando por um processo de transformação, de libertação, sejam tirados do meio dessa multidão, e que a multidão não veja o processo, mas que veja o final da sua história. O final da história de alguém, irmãos, que é limpo por Cristo, que é tocado por Ele, que é tirado do meio daquilo que não vai exaltar, irmão, o final do processo é maravilhoso. Eu marquei algumas coisas aqui. Glória a Deus. Aleluia. Verso de número 35, diz assim: e logo se abriram os ouvidos e a prisão, e levantando-se os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatã, isto é, abre-te. Você pode dar uma glória? Jesus está num processo de libertação, num processo de cura, num processo de libertação, e ele suspira, longe da multidão, longe daquilo que pode atrapalhar aquele processo, e ele faz o quê? Ele dá um grito no meio das pessoas, suspirando, igual o Mateus, e ele diz: Efatã. O grito no aramaico não quer dizer exatamente no processo nada. Jesus não quis fazer alarde no meio da multidão, Jesus não quis chamar a atenção, Jesus não quis falar nada mais ou nada menos do que: você agora é livre e seja aberto sobre você as bênçãos do céu. Será que hoje, irmão, o nosso coração não precisa de um efatã espiritual? Será que hoje nós não fechamos nosso coração para alguma coisa espiritual e nós fechamos porque achamos que estamos corretos?
Será que nós não precisamos também de olhos abertos, coração aberto? Será que não? Será que um efatã espiritual agora não faria toda a diferença em nós, irmãos? Se o Senhor gritasse em nossa vida agora, e precisamos ouvir esse grito, espiritualmente falando, efatã, ou seja, abre-te. Os processos que estamos passando não seriam abertos em nossa vida e nós conseguiríamos olhar o horizonte com olhos melhores? Será que não conseguiremos olhar para a família de forma diferente, para a igreja de forma diferente, né? Olhar para as nossas vidas de forma diferente, porque o efatã chegou em nossa história e abriu os nossos olhos. Uma das lições mais lindas desse texto para mim, para você pode não ser, mas para mim foi, Samuel, após todo esse processo de audição, visão e fala, Jesus dá uma lição para ele, para mim e para nós que tem que marcar a nossa história. Motivação. Qual é a nossa motivação em fazer a obra? Se é que precisamos, Senhor Valdemir. Se o Senhor hoje tirar o que nós mais queremos, continuaremos a fazer a obra ou somos motivados porque o Senhor nos deu alguma coisa? Aleluia! Qual é a nossa motivação de fazer a obra do Senhor? E quando eu falo obra do Senhor, irmão, me entenda, não é cargo da igreja, não é exercer evangelista, pastor, presbítero, diácono, liderança de irmãs, isso aí, irmão, é título natural da terra, amém ou não? Amém. Mas a obra do Senhor é tirar alguém do meio da multidão, vir com ele no seu particular e ensinar para essa pessoa o caminho, a verdade e a vida. Qual é o nosso motivacional? Vamos manter no propósito hoje aqui, então, irmãos? Pegue alguém para você adotar espiritualmente, mas vá com essa pessoa até ela poder andar sozinha. Até que ela tenha as pernas fortes para não precisar de ninguém. Mas se prepare para embates com a multidão. Se prepare com o embate de você ver a pessoa cair e você ter que voltar lá e levantar de novo. Se prepare para o pior embate da terra. Vou até tomar água depois dessa. Se prepare para o pior embate no meu consentimento, que é o que mais me dói, né? Eu acho que também algumas pessoas ou concordam ou discordam, também fiquem em paz para discordar. Mas o pior embate, quando você vai lá, tira da multidão, irmãos, pega da sua própria saliva, do seu suor, do seu tempo, estou falando do seu, não do meu, tá? Do seu tempo, e dispensa para uma outra pessoa. O que você fez? Samuel, os irmãos que estão me ouvindo aqui, Everton, você foi lá no meio daquela multidão, colocou o som da multidão, e você aqui tirou aquela pessoa, toda lambecada de sangue, apanhando no espiritual, amém ou não? Os demônios dando chute em você, e você aqui, Senhor, me guarda, me guarda, me guarda, e você vai lá e tira a pessoa, levanta a pessoa, a mulher tinha ido embora, a mulher volta, cadê o glória? Glória. A família estava quebrada, daqui a pouco a família está de pé, cadê o aleluia? E quando a pessoa se levanta, ela se levanta contra você. O pior demônio que tem na terra é o ingrato. É a falta de memória espiritual. Por alguém que foi lá no meio da multidão, tirou você, trouxe você para o meio, abraçou você, todo mundo está tirando e você fala, tira em mim, mas não tira nele. E depois quando cresce o Henrique, aí ele fala, aqui, dá licença, já estou mesmo vivo, já estou bem, vou obedecer para quê? Só que aquele homem gago, ele tem uma lição de vida tremenda. Quem está falando com ele não é o cabeça gorda do Robson, é Jesus de Nazaré. Quem está ensinando ele a ser crente, irmão, não somos nós, é Jesus de Nazaré. Quando ele estava com os dois sentidos ruins, não era ninguém. Ou eu estou errado? Fora da Judéia, não era do meio do povo de Deus, nem o nome dele era conhecido, nós nem sabemos também até hoje, mas não precisa saber o nome, só o que ele fez. Mas enquanto os dois sentidos mais aguçados, Gabriel, que precisam aguçar a igreja, não foram tirados e não foram restaurados, ele continuava sendo o gago de Decápolis. Mas quando o Senhor tocou no ouvido, ele aprendeu a ouvir. Eu sei que é uma brincadeira que as pessoas fazem, né? Mas Deus deu uma boca e dois ouvidos, não precisa nem falar o resto.
No meu caso, deu 2 em forma de 4. Para ouvir bastante. Por isso que eu sou feliz. Porque eu consigo ouvir bastante. Isso é bom no termo. No outro é péssimo. Péssimo. Meu Deus do céu. Eu preferia, algumas vezes, ter muito surdo, cego. Seríssimo isso. Preferia não saber de algumas coisas, porque não é péssimo, isso é péssimo. Sentei com a minha família esses dias atrás e falei, Gabriel, olha essa situação aqui, lembrando isso, filha. Falei, olha, lembra na mesa, você, mamãe, sul? Falei, olha essa situação aqui, o que você pensa, lembra? Você falou, pai, eu vejo isso, eu falei, então eu vejo isso, isso, você falou, como assim você vê isso? Porque, irmãos, espiritualmente, eu sei que vocês estão, mas eu não sou nem menor e nem maior do que vocês, amém ou não? Mas hoje eu sou o pastor da igreja, então a visão que Deus não vai dar para o Jailton ou para os que são os dirigentes, vai dar para mim. Então, enquanto o Valdemir está perdido, perdido numa situação, o pastor da igreja tem que saber o que vai acontecer lá na frente. Ou estou errado ou estou certo? Quem teve a visão? Foi Geazi ou Geazi ou foi Eliseu? Quem teve? Olha para mim, quem teve a visão? Geazi não era um de Deus também? Algumas coisas, meus irmãos, vai doer em você, mas vai doer mais em mim. Muito mais em mim. E eu vou ser sincero com os irmãos, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro ar, assim. Aí o Espírito Santo vem, usa alguém e fala, continue a fazer a obra. Mais e fala menos. Mas eu não consigo falar menos. Porque eu sou o anjo da igreja, irmão. Hoje, amanhã pode ser vocês. Mas hoje sou eu. E a responsabilidade, irmãos, de chegar até Deus, até a porta do céu, entre aspas, e entregar esse povo, não é de nenhum de vocês, é minha. E eu vou entregar, irmãos, e se alguém desviar, porque veio aqui e não foi amado, aí, irmão, mas veio aqui e ficou na igreja e não recebeu a palavra, aí a culpa é minha. Que não anunciei para vocês, e não anunciei para vocês a verdade do Evangelho. E quando anuncio para vocês, seu Gerson, é porque eu não vivi isso. E quando você vai lá, irmãos, e observa aquele homem sendo tirado da multidão com uma sabedoria divina, e não podia ser menor do que isso, para tirar ele e ensiná-lo como ser um obreiro de verdade. O texto segue, e olha o que acontece com este homem. E ordenou-lhe que a ninguém, 36 do capítulo 7 de Marcos, e ordenou-lhe é uma ordenança. Irmão Ademir, Jesus te dá uma ordem, você vai quebrar essa ordem, meu irmão? Claro que não, você vai falar, não senhor, estou aqui, não é assim? Não senhor, é o quê? É para me calar? Calar. Você pegou agora a visão, velho? Foi uma ordem. E sabe quem deu a ordem, irmãos? Aquele que curou ele, aquele que tirou da multidão, aquele que falou assim, vou te formar um grande homem de Deus, mas vem cá, primeiro você vai ouvir e depois você vai falar, ô glória. E eu comecei a imaginar, obrigado Espírito Santo, eu comecei a imaginar, Guilherme, alguém que nunca ouviu e que tinha vontade de falar, mas não conseguia. E na hora que o toque do dedo, porque não foi a mão, a multidão queria que não fosse a mão, a multidão não manda nada aqui dentro, aqui quem manda é Jesus de Nazaré. A multidão queria, vai impor a mão e vai sair curado, né, Omar? O Senhor falou, não vou colocar a mão só para quebrar vocês no meio, eu vou colocar só o dedo. E eu comecei a imaginar essa transformação de dentro para fora. É claro que eu não vou conseguir expressar isso para vocês, mas eu vou tentar. Já pensou, irmão? Ele está aqui, ó. Está todo mundo falando e ele não está ouvindo. Jesus está ensinando ele algumas coisas e ele está disperso. Quando a obra começa por dentro, porque a cura veio aqui, ó, de dentro para fora. Quando ele começa a ouvir, certeza que ele tentou falar. Quando ele começa a ouvir, eu quero imaginar que ele começou a ficar extasiado, ele começou a ficar fora do seu âmbito normal, porque ele ouvia canto de pássaro, alguém falando mais alto, na frente dele, o mestre, Senhor dos senhores, alguém do lateral dizendo glória, 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 e ele dizendo, que é isso? Que negócio é esse? Só que o Senhor foi lá e já rapidamente untou, foi na língua e falou, agora você já ouve, agora aprenda a falar na hora certa. O processo de transformação, irmãos,
traz a princípio felicidade. E depois da felicidade é como o homem que foi tocado nos lábios. E quando ele disse para quem? Para Isaías ou para Jeremias? Quem foi? Come o rolo do livro. Para quem foi? Jeremias começou a mastigar assim, ó. Ei, delícia! Nham, nham, é o princípio do ministério. Nham, nham, oh, glória! É ou não é, irmãos? Quando ele começou a engolir, amargo que essa é a obra. Quando começa a descer pela garganta, começa a inflamar a garganta, começa a doer, começa a dar aquele negócio no estômago. Não, mas talvez é um negócio de ordem, é um negócio de palavra pura, é um negócio do que? É porque começou, irmão, a um processo de descer pela garganta e fica amargo. Eu sei que a gente vive agora no processo. Só que aquele homem foi curado nos dois sentidos que o diabo, eu marquei aqui, quer travar em nós fala e audição, ou no sentido certo, audição e fala. Quanto mais eu ouvir, mais eu vou saber falar. Você pode dar um glória? A lição de Jesus é tremenda, é linda. Já disse para os irmãos, quer falar alguma coisa que vem no coração e naquela hora você vai ofender alguém? Faz assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje em dia tem essa miséria do inferno aí do WhatsApp, não é? E se você acha que é do céu, não, amém. Eu não acho. Manda um áudio lá, no áudio todo mundo é machão, é nervoso, não é verdade? Não, esse não ouve, não. Deixa pra lá. Passa 3, 4 dias, você vai lá e ouve, porque você já abrandou o coração. Quantos podem agora? Amém ou não? Antigamente não era assim não, viu, galera? E ele é eufórico aqui, ó. Eufórico na frente de Jesus. Não, eu estou ouvindo. Imagina a felicidade desse homem. Mas quem é bem ensinado, irmão, sabe conter a felicidade. Sabe se posicionar. Sabe aonde vai, sabe aonde não pode ir, sabe o que falar, sabe aonde pode falar, o que falar e com quem falar. Isso é saber. A liberdade que dá para ele, irmãos, é dele ser tomado por uma sabedoria diante do mestre. Então eu acredito firmemente que Jesus olhou para ele e falou: calma, contenha a sua felicidade, porque a obra vai entrar pela sua garganta e vai ficar amargo no céu. Mas ele está aqui, né, Levi? Aí o Senhor fala: ó, vou te dar uma ordem. E ordenou que a ninguém dissessem. Falou para todo mundo ouvir, tá? Está no plural aí. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Quantos podem agora? Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos aqui. Sabe quantas pessoas aqui, eu não vou em outra igreja, então eu sei que aqui. Quando você vai lá e busca alguém, sabe, no culto do escondido, traz aqui, a pessoa vem para frente chorando e aceita e tudo mais. Lembram disso ou não lembro? Só eu que lembro. Sabe quando é aquela libertação aqui na frente, cura de câncer, como já teve? Cadê o glória? Glória! Era como se eu dissesse assim: não, não conta para mim. Nem precisa, porque a própria pessoa sai daqui e ela mesma testifica do poder de Deus. Cheguei no Rio para visitar uma pessoa, fui lá, e quando eu cheguei lá, um rapazinho veio perto de mim e falou: olha, eu não estou indo agora, mas é só eu lembrar do culto que eu fui na sexta-feira, no último dia da campanha. Pastor, Deus te abençoe. Eu falei: eu não, Jesus é quem abençoou a tua vida. A notícia corre, você não precisa mandar ninguém ficar quieto. A notícia sai, irmãos. Só que, irmão Ademir e irmãos que me ouvem, assim como a notícia sai com o meu nome, com o teu nome, com o nosso nome, também o diabo ouve. E é nessa hora que o ensino de Cristo, Gabriel, vai dizer: ouve mais e fale menos. Glória a Deus. Deixe o Senhor falar. Aleluia. Deixe o Senhor falar com a multidão. Ele sabe. Ele sabe tratar a multidão, irmãos. Sabe como é que ele tratou a multidão, mamãe? Vocês me buscam pelo que eu posso fazer. Não foi eu que disse, foi ele. O discurso é: vocês não têm um tipo de caráter. Jesus
Jesus para aquela multidão, amém ou não? Amém. Vocês estão aqui porque estão me buscando porque eu fiz multiplicação de pão e peixe, rapaz. Pensa que eu não conheço o coração de vocês, não? Larápios e etc. Um por um levantando. 1, 2, 3, 4, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, ó. 12 ficou só 12 sentadinhos assim. E quer saber a verdade? Tenho certeza absoluta que também queriam ir embora. Porque quando nós não aprendemos a ouvir, não sabemos o que falar. Só ficaram ali, sabe por quê, dona Débora? Porque ouviram de Jesus que é melhor ouvir do que falar demais. Ou eles não estavam com Cristo no dia dos milagres? Estavam. Só que quando eles ouviram aquilo, falou: opa, a lição é, vou ouvir mais. Sentou a multidão tomando chicotada à torta e à direita, sentados ficaram. Jesus olha para trás e fala: e vocês? Não vai junto, não? É Bíblia, irmão. Se quiser brigar com Jesus, fica à vontade. Não vai, não? E aí Jesus, Pedro levanta e fala: Senhor, para onde nós vamos? Eu aprendi bem a ouvir. O Senhor cura meu corpo, amém. Se me curar também, amém. Mas eu aprendi a ouvir. E só o Senhor tem palavra. Palavra de vida eterna. Quem aprende a ouvir não sai andando por aí falando que não sabe. Nossos ouvidos têm que ser afiados, irmão, afiadinho. Ouça, mas saiba digerir o que você ouviu. Tem pessoas que morrem porque ouviu dizer que o Jailton falou. Irmão, em nome de Jesus de Nazaré, saiba ouvir. Não, mas eu soube que Jailton falou para José que eu não posso cantar nos irmãos. Aí a pessoa sai, é sério, a pessoa sai da igreja dizendo depois do que? Não, eu não vou não, porque o Jailton falou tal coisa, nem foi perguntar, não soube o que aconteceu. Não foi na pessoa correta, porque falta para nós o quê? Quando eu falo nós, porque talvez eu fiz isso, tá? Vamos falar com outra pessoa. Falta o quê? Sabedoria. Porque ouviu alguém que disse que a Roseli, irmãos, em nome de Jesus, saia do meio dessa multidão. Pode ser minha mãe, como já foi, pode ser minha irmã. Está gravado aí, irmão. Pode ser minha irmã. Se não me levar para adorar o Senhor, irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe. Não, minha irmã, não. Amém, Zanza. Eu amo você, amo de paixão, de coração, irmão. Mas eu amo mais Jesus. Glória a Deus. E fazer essa escolha é para poucos, eu entendo. É para poucos. Pouquíssimos. A Bíblia diz assim, e é doído, irmão, isso aí. Aquele que não. É até duro dizer isso, mas eu vou dizer. Aquele que não, irmãos, aborrecer pai e mãe. Quem já leu esse versículo aqui? Só eu? Glória a Deus. E aí, explica isso para mim então. Aquele que não aborrecer pai e mãe não é apto para o reino de Deus. E como é que eu aborreço? Aborreço porque o pai vai falar assim, ó, não, você não vai adorar esse Deus não. Pode ficar aqui em casa, aqui. Eu de menor tenho que fazer, mas eu de maior não. Falei, pai, se eu quero adorar Maria, adora. E eu quero adorar Jesus de Nazaré, vou adorar. E você não pense que isso vai trazer para você gosto de alegria, porque não traz, tá, irmão? Traz dissensão dentro da casa, ou não é, seu Valdir? Traz. Mas você tem que escolher, e eu também. Eu adoro a quem? Estou buscando a quem? Aprenda, saia do meio dessa multidão que está minando a tua fé, está tirando você do eixo. Sai disso, porque isso não provém de Deus. Sai do meio dessa multidão que diz, não, tudo contra a palavra. Não faz isso, não precisa disso, isso aqui é muito forte. Não, isso aqui é muito, não, cu de ensino não, cu de sexta não, cu de domingo não. Amém ou não? Sai desse negócio, meu irmão. Ouça. Aleluia. A palavra do Senhor. Você pode dar um glória aí? Glória a Deus. Talvez esse efatã que Jesus disse é para nós hoje. Aleluia. Talvez o nosso coração está fechado por algumas coisas de Deus, porque isso traz para nós, né, como se fosse uma película em cima de um telefone celular. Traz uma cobertura em cima para não machucar. Então nós fechamos um quadro da nossa história, irmãos, no efatã, que é abrir isso.
Talvez o meu milagre, o teu milagre está travado porque eu travei as obras do Senhor na minha própria vida. E qual milagre maior que pode ter, irmão Robson? Talvez, irmãos, o meu maior milagre seja os dons espirituais que eu estou buscando do Senhor e não tenho recebido. Talvez a salvação de alguém muito importante da minha própria casa, da minha família. Talvez eu estou travando isso porque o Efatã ainda não abriu o meu coração. Mas eu canto igualzinho o Borges. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora vivo. Se você quiser dar uma glória por isso. Quem vive uma vida em Deus, irmãos, aborrece quem mora no mundo. Quem vive uma vida, irmãos, em Cristo, aborrece quem adora aos deuses estranhos. Não posso sentar com alguém que não adora, irmãos, e falar, não, está tudo bem aqui, está tudo tranquilo. Não está, que comunhão tem luz com trevas. É isso que diz. Sai do meio da multidão, tenha os ouvidos abertos, tenha a boca aberta, tenha a alegria do Espírito de Deus, mas faça tudo isso com saber. Não fala para ninguém que eu fiz isso aí, hein? Quem está com ele? Os discípulos e os amigos, com certeza, e o próprio Gago. E quanto mais os proibia de eles falarem, mais eles falavam sobre a cura do Gago. O Cristiano falou isso aqui em uma pregação dele faz um dia tempo atrás. Ele disse que você pegou sobre o Gadareno, é isso, filho? Você falou sobre o Gadareno, não foi? O Gadareno, irmão, Gadara, por isso que era Gadareno, que é a cidade de Gadara, não é um território judeu, tá? E por isso que Jesus passa por 10 cidades. A volta geográfica que ele faz traz libertação para vários deles. Um deles que saiu pregando, que Jesus foi expulso daquele lugar, mas ele ficou lá, foi o Gadareno. O outro foi o Gago de Decápolis, que depois disso, meu irmão, já não era mais Gago de Decápolis, era o que falava demais sobre Jesus de Nazaré. Porque quem consegue ouvir, agora se torna um missionário. Quem estava levado pela multidão e que não ouvia nada, via, mas não podia falar o que via, agora vê, ouve, sabe e prega. Oh, glória a Deus. E esse Efatã que Jesus colou para ele, irmãos, fez um todo, né? Língua, e depois ouvido primeiro, depois boca, o mesmo que abriu o nosso coração, ou talvez os nossos ouvidos, ou talvez os nossos olhos, ou talvez o nosso sentido para alguma coisa muito maior do que você acha que o Senhor tem para você. Aleluia. Talvez o Senhor tenha uma obra muito maior, irmão, ou aqui no bairro, ou em outra cidade, ou em outro lugar, mas eu e você precisamos ser livres, que sejamos abertos a essa nova história, que o nosso entendimento minúsculo, começando pelo meu, seja aberto para que o Senhor seja habitável dentro do meu coração. O salmista diz: Senhor, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Aleluia, santo Deus. E outro versículo lindo para o missionário que prega: a boca fala. Se for cheio de mágoa, de ira, de cólera, de dúvida, é o que vai sair da minha boca e da sua. Aleluia. Mas quando eu dou ouvido à palavra, eu aprendo com o Gago que eu vou falar direito, eu vou ouvir direito, eu vou ser tirado do meio de uma multidão que não está me ajudando, mas está minando a minha fé. Eu quero falar, mas eu não posso. Eu quero ouvir, mas eu não posso. Eu estou enfadado e ninguém me ajuda. Só que quando você é tirado pelo Cristo Redentor do meio dessa multidão, é para restauração da tua vida, da sua audição, da sua visão, do seu coração. Então eu quero gritar para você hoje que o Efatã de Deus desça no teu coração, na tua alma, na tua história, e que eu e você sejamos mudados por aquele que pode fazer algo. Que essa palavra Efatã crie em nós, irmãos, uma liberdade de expressão pela palavra. Sofra o dano, mas tenha sabedoria. Tenha entendimento, irmão. Não vá sozinho, é sempre em dois. Amém, mãe? Vá, visite, ore, busque. Ninguém precisa saber. Mas o céu está te vendo. Você pode dar um glória? O céu está vendo você fazer a obra. E
quem vai representar, irmãos, ou quem vai nos recompensar, perdão da palavra, eu falei representar, mas não é. Quem vai recompensar você não é o pastor, não estou te vendo não, irmão. Mas quem está te vendo é Jesus de Nazaré. Faça, mas não precisa abrir a boca para nada. Para nada. Só faça. Amém ou não? Só faça. Coloque a sua mão no arado, não arranque do amor, do carinho, da compreensão, mas pregue a palavra. Aleluia. Paulo olhou para Timóteo e disse: olha, pregue, enche em tempo e fora de tempo, mas antes disso, guarda a ti mesmo. Sabe por que ele falou isso, Cristiano, Jailton, José, eu, você, Elvis? Sabe por quê? Porque quando eu prego, eu vou ser provado por aquilo que eu falei. Quando eu falo de pontualidade, eu tenho que ser pontual. Quando eu falo de cristalidade, limpeza, eu tenho que ser limpo. Um carro que ia pregar a palavra, não ia dar, irmão. Não ia dar. Alguém olhar para ele e falar: você, sim, não, rapaz, eu sei quem é você, você mora ali, ó. Você é de decápolis ali, para com isso. Vai ter, mas alguém vai falar assim: mas eu fui lavado e remido pelo Senhor. Oh, glória. Eu sou esse mesmo aqui de decápolis aqui, ó. Fora das circunvizinhanças de Israel. Não sou da Judéia, mas eu conheci quem é. Eu conheci quem me lavou. Enquanto todos os judeus, viu, Andrew? Todos passavam de lado dos samaritanos, ele senta no poço, prega para a mulher, ela sai dali e vira o quê? Uma missionária. Porque quem encontra Jesus é transformado. Não vive mais aquela vida anterior, irmão. Aleluia. O Robson fofoqueiro morreu. Agora nasceu um Robson que sabe ouvir e sabe falar. Aquele Robson entusiasmado de princípio, porque é assim, né? Tem uns crentes que começam chutando cadeira, chutando ar, chutando tudo, irmão. Aí porque o pastor não dá uma oportunidade, não vou mais junto. Vou parar, porque o pastor não está me vendo. E assim não é, meu Deus. Não vou parar, porque pelo amor. Primeira culpa é minha. Aí depois, quando eu não dou ouvido, aí vai no Cristiano. Vai, Cristiano, pô, eu tô aqui nos varões, mas pô, não tenho prego para nada, então eu não vou não. Vou ganhar o fulano lá. Aí bate a preocupação, não bate não, você fala: meu Deus do céu, o que eu faço? Mas se ora a Deus, o Senhor fala: não quero. Não quero que tenha, não é para ter. Aleluia. Porque a obra do Senhor não é feita segundo o meu, ou o coração do Cristo, ou o coração de outro irmão, é segundo o coração de quem, Elvis? Do Espírito Santo. E já tivemos aqui alguns exemplos assim, meus. Chegou uma missionária aqui uma vez aqui, Guilherme, e deu uma carteirinha para mim que ela tinha 150 indumentária, certeza, era missionária, era pastora, era não sei o quê. Aí eu peguei a carteirinha, não sei se foi o Jéssica, foi você, lembra aquela senhora aqui no fundo? Eu falei: meu Deus, aí apresentei ela, irmão. Quem aqui já foi apresentado nessa igreja aqui? Que era visitante e foi apresentado aqui? Quem? Sério, foi mal apresentado vocês? Cantora aqui, louvor. Lembram? Não foi legal? Não é legal, meu irmão? Gostoso, é bem apresentado. Nunca manipulei ninguém, irmão. Mas eu sou obrigado a dar oportunidade para a pessoa, para ela pregar, para ela poder cantar. Eu sou obrigado. Não sei quem é, não sei de onde veio, não sei quem é o pastor. Eu vou primeiro conhecer para saber, irmão. Porque as ovelhas eu guardo as 99 do pasto. Ou não é assim, chefe? Os irmãos vão estar na frente do trabalho, as irmãs aqui, aí chegou alguém, não dá para a pessoa falar. A pessoa vem aqui, estoura a igreja no meio, vai embora. E depois quem tem que consertar? Fala aí, irmãos, quem é o nome da pessoa? Quem tem que ir visitar a pessoa? Quem tem que ir lá e falar: não, eu não sei. É. E ela veio uma vez, veio duas, veio três, eu não senti da oportunidade. E na terceira vez que ela veio, ela me chamou ali fora, meu Senhor. Você não sabe, deixa eu ir para a igreja. Eu falei: graças a Deus, irmão, ainda bem que eu não sei. Oh, glória. Ela falou: é mesmo? Eu falei: é porque quem dirige é o Espírito de Deus. Porque para me dar a oportunidade de a senhora falar o que a senhora está falando para mim, nem crente eu vou dizer que a senhora é. A senhora falou 5 palavrões que o demônio ficou lá da rua anotando, minha irmã. Que Deus te abençoe. Na sua igreja a senhora pode falar palavrão e xingar assim? Amém. Agora aqui não, aqui nós somos diferentes. E se dá oportunidade, como é que fica? Traz uma mensagem aqui. Já aconteceu, irmão. Dá oportunidade aí, depois o negócio fica feio do meu lado. É. Ou não é? Então primeiro ouvimos a Santa Escritura e depois nós anunciamos. Vamos dar glória a Deus por isso. Eu marquei aqui embaixo que queria dizer isso para os irmãos. Eu marquei a última. Meu Deus, obrigado, Deus.
Efatã, no aramaico, significa abre-te. Por isso que o Senhor disse isso para aquele homem. Colocou as mãos, untou, olhou para o céu, suspirou e disse: Efatã. Naquele momento, começa dentro daquele homem um processo de cura, de libertação fenomenal. E eu queria gritar para os irmãos hoje também. Para a minha vida primeiro, depois para nós, amém? Que esse Efatã, lá do passado, bata no meio do teu coração e nos traga abertura de uma nova vida. Que o nosso coração seja curado essa noite, que os nossos ouvidos sejam curados essa noite, que a nossa fala errônea, ou um com o outro, ou um contra o outro, seja repreendida, caia por terra e o nome do bom Deus seja exaltado no nosso meio. Aleluia. 2024 será um ano de renovações, irmãos, eu tenho certeza. Eu tenho orado ao Senhor para Deus confirmar isso no meu coração, mas será um ano de uma espiritualidade muito grande. É um ano de jovens discutirem na graça e na presença do Senhor. Aleluia. É o ano dos varões voarem na nave do Espírito Santo. É o ano das irmãs não se inventarem de poder de Deus na vida. Mas vamos aprender no princípio a ouvir primeiro e depois falar. Glória. Amém? Deus tem nos levado a algumas espiritualidades, irmãos, que eu tenho buscado ao Senhor. Eu não sei se continuo aqui ou se não continuo. O Senhor sabe, amém? Nós temos uma reunião para isso resolver. Se eu continuo, irmãos, nós temos um projeto maravilhoso para executar. Deus nos deu um projeto. Não sei se para cá, não sei se para outro lugar, mas Deus nos deu. Né, irmão? E o nome do Senhor será glorificado com salvação, com libertação, com cura, com transformação, irmãos. Nós vamos expandir. Se tiver que comprar outra bateria, nós compramos outra bateria. Se tiver que comprar outra guitarra, nós compramos outra guitarra. Se tiver que comprar outro contrabaixo, nós compramos outro contrabaixo. Claro. Mas que não vamos fazer culto a toda a direita desse Guaraú, nós vai. E nós vai cantar naquela quadra, que nós vamos cantar naquele Grêmio com missões, a gente vai. Se você quiser participar da glória, vem pro meio, que é no meio que o fogo pega. É no meio, viu? Se tirar um graveto do meio, irmão, ele vai apagar. Então quer ficar aceso? É no meio da glória de Deus. Deus fará isso, José. Grave isso aí, tá? Porque o Senhor fará milagre, prodígio e maravilha. Estando eu aqui ou não, o Senhor vai fazer prodígio, milagre e maravilha. Estando Jailton ou não, estando Elvis ou não, estando Cristiano ou não, José ou não, que são a liderança da igreja, irmãos, nós somos os instrumentos de Deus aqui, amém ou não? Se o Senhor aprovar nos tirar, estou falando de todos porque é todos mesmo, né? Se o Senhor aprovar nos tirar ou nos mudar, a glória é dele, o louvor é dele, a bênção é dele. Amém? Porque nós somos instrumentos de Deus aqui, irmãos. E vamos continuar sendo, em nome de Jesus. Mas porém, se o Senhor aprovar levantar Caleb, vou ficar felicíssimo. E vou ajudar, mano. Vou ficar na porta, não tem problema nenhum. Dando glória, você fala, dá glória, ó, o seu grito lá, é isso mesmo. Amém, meus irmãos? O Efatã de Deus, ou Efatá de Deus, desça no nosso coração. Continue anunciando o Evangelho de Cristo na comunidade que você mora. Vamos mudar essa ambientalidade, não no âmbito ambiental, mas no âmbito espiritual, para que o nome do nosso Deus seja exaltado em nosso meio. Deus abençoe, meus irmãos. Pedi para ele tirar porque uma pessoa fez uma ligação esses dias.